Nós estamos vivendo um tempo em que os improváveis estão já se tornando prováveis. E quando eu digo isso, é você, sou eu. Aqueles que ninguém imaginava estão à disposição do Rei. E eu venho aqui nessa noite trazer uma continuação dessa série de mensagens, Uma Vida com Propósito. E o maior propósito de todos os tempos, foi Cristo que cumpriu na cruz do Calvário. Pensa num exemplo de propósito. Ele cumpriu totalmente para nos mostrar como que deveria ser feito. E nessa noite nós vamos falar alguma coisa a respeito disso. Eu quero que você nessa noite venha ser preenchido ou mudado algumas coisas na sua mente, porque, como eu sempre digo, nós estamos numa desconstrução. Estamos desconstruindo para construir uma mentalidade de reino de Deus, e isso tem a ver com propósito. Todos nascemos com propósito, amém? Amém. Todos temos um propósito, e isso é importante você saber, para que a gente possa andarmos confiante e não errante, e a gente vai falar isso. Eu queria que você tenha aí aquela versão, aquela boa, Jeremias 29:11, aquela que você tinha me mandado lá de ontem em Hebreus, daquela tradução, Jeremias 29:11. Eu quero que você, no decorrer dessa série de mensagens, você venha compreender e entender qual é o seu propósito de vida. Eu quero que você compreenda para que você foi chamado, o que Deus quer através de você nessa terra. Você não é um pedaço de carne ambulante, não. Você não é um animal, não. Você é uma obra-prima das mãos de Deus. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Esse versículo está falando de propósito. Deus tem um propósito sobre a sua e sobre a minha vida, e é Ele que sabe, Ele que tem o pensamento, Ele que sabe o que nós temos que fluir. E esses pensamentos dele são sempre pensamentos abençoadores. Não tem ninguém que nasceu para sofrer. Sabe aquelas músicas de sofrência lá? Eu nasci para sofrer, alguma coisa assim, sabe? Não existe no reino de Deus. Deus não pensa assim. Ninguém nasceu para sofrer. Ninguém nasceu para ser escravo. Você nasceu para reinar. Você nasceu para ser príncipe, porque os pensamentos de Deus são esses. Os pensamentos dele é pensamento de paz e não de mal, para nos trazer um fim que Ele deseja para nós. Mas nós vamos andar nisso quando a gente compreender o nosso propósito. Efésios 3:20. Efésios 3:20 vai estar falando a mesma coisa, basicamente. Olha lá. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Tem tudo a ver com Ele. O propósito de Deus na sua vida tem tudo a ver com Ele, o meu propósito. E Deus, Ele tem alguns critérios que nos levam a conhecer o nosso propósito.
Quem sabe aqui qual que é o seu propósito de vida? Quem sabe? Ninguém sabe. Só eu. Meu chamado. Quem sabe qual que é o seu chamado? Eu. Então você está no lugar certo. Eu sei qual que é o meu chamado. E aí daqui a pouco eu vou começar a contar e você vai entender. Porque quando você entende qual é o seu chamado, as coisas começam a se transformar na sua vida. Sabe aquele trabalho que você ama fazer? Sabe aquele serviço? Agora eu estou falando de serviço secular. Aquela coisa que você ama fazer. Você chega lá e quando você está naquele lugar você fala: eu nasci para isso. E aí quando você descobre qual que é o seu chamado, qual é o seu propósito, você pega e está sofrendo, você está passando talvez por lutas, privações, afrontas, mas você fala: eu nasci para isso, eu estou no lugar certo. Então tem tudo a ver com você, o que você tem, o que tem acontecido na sua vida, talvez desde quando você era moço, moça, quando você era pequeno, algumas coisas que vieram se desenrolando na sua vida até hoje. E em nome de Jesus, nesses últimos dias, você vai descobrir qual que é o propósito de Deus para a sua vida, amém? E um dos critérios que começa a revelar o propósito de Deus na sua vida é um relacionamento com Jesus. Quando você se aproxima de Cristo mais, quando você começa a orar mais, quando você começa a ler mais a Bíblia, quando você começa a estar mais em comunhão, você começa a se ver quem é você. Então você começa a ter uma identidade, você descobre quem você é em Cristo. Então isso vai começando a te direcionar qual que é o seu propósito. Então tem tudo a ver com Ele, porque quando você se aproxima de uma pessoa, acho que eu estava lá para dentro, eu vi o Igor falando dos olhos. Quando você se olha no profundo dos olhos de alguém, você se vê lá dentro. E quando você se aproxima de Cristo e olha dentro dos olhos dele, você se vê em Cristo, e Cristo te vê nele. Então isso já vai começando a te direcionar para o seu propósito. Porque os olhos de Cristo são como chama de fogo. Pega essa revelação. Os olhos de Cristo são como chama de fogo, e Ele traz luz para a sua mente que talvez está perdida. Ele traz luz para o caminho daquele que está perdido, que é aquele que não se encontrou. Então isso tem a ver com o seu propósito. Talvez você não se encontrou até agora. Talvez você está perdido, você está vagando, como Caim, que foi profetizado sobre ele que ele ia ser um errante. Ele ia ficar vagando pela terra depois que matou Abel. Talvez você está desse jeito, você está vagando, você não está entendendo nada, você não sabe quem você é no corpo. Ontem um obreiro chegou em mim e Cleiton, eu estou me posicionando porque eu quero saber que parte eu sou no corpo, qual que é a minha importância no corpo. E isso é propósito. Quando você descobre quem você é no corpo, você descobre qual é o seu propósito de vida. Amém? A orelha tem que ser orelha, eu falei. A boca tem que ser boca. Quando a boca, ela é profética, né? E temos várias bocas proféticas aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu creio nisso. Mas um dos critérios para você conhecer qual é o seu propósito de vida é que muito antes de você nascer, Deus já pensava em você. Ele já tinha algo preparado para você, muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe. E quando eu estou falando isso, eu falo de todas as idades aqui, todo mundo, muito antes. Aí você pensa até que talvez agora você já viveu, já trabalhou, já até aposentou, quem está aposentado aqui, você vai pensar assim: não, mas então eu já acabei a carreira. Não, mas você foi feito com um propósito. Se Deus está te dando fôlego de vida ainda, é porque esse propósito tem que ser realizado, para no final você falar: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha plena convicção do propósito dele, e ele realizou. E se você for ver a vida de Paulo, você vê que a vida dele antes de Cristo, antes de ele se encontrar com Cristo, era uma vida perseguidor, matava os cristãos. E depois
E é ali que ele começou a entender o propósito dele. Ele não era mais uma criança. Então está no tempo de você descobrir qual é o seu propósito, para que você possa combater esse bom combate, para que você possa ser útil nessa terra. E eu já digo para você, o seu propósito de vida não tem nada a ver com você. Ele foi colocado em você para abençoar a vida de pessoas. Sempre tem a ver com os outros, gente. O propósito tem sempre a ver com outras pessoas. É você se negar por causa de alguém, é você se negar por causa de um povo, porque sabe o que resume propósito? É Cristo. É Cristo. Ele se negou, ele foi o maior propósito. Meu propósito, vejo Cristo dizendo isso, meu propósito é vocês, meu propósito são vocês, o meu manifestar é em vocês. Então é isso, uma vida com propósito, é viver Cristo, é pensar como Cristo, é andar como Ele, é amar como Ele amou, é perdoar como Ele, é suportar como Ele. Oh, dificuldade que é isso. E você quer ver quando ele começa a tocar na ferida, amar os seus inimigos. Oh meu Deus, inimigo não. Mas esse é o propósito. O propósito tem a ver com amor, porque o propósito tem a ver com Cristo. O propósito determinado por Ele é anterior à sua concepção. Ele planejou isso antes que você existisse. Você pode escolher a sua carreira, você pode escolher o seu cônjuge, a sua namorada, você pode escolher quem que é seu noivo, a sua noiva, você pode escolher até o nome do seu filho, você pode escolher quais são os seus passatempos, você pode escolher estar aqui junto com a gente na igreja, você pode escolher ficar na sua casa, mas o seu propósito foi Deus que colocou em você. Amém. Glória a Deus. O propósito foi Deus que colocou dentro de cada um e não tem como fugir disso. Por isso que é muito interessante a gente comparar o corpo com tudo isso que eu estou falando. Porque a orelha escolheu ser orelha? Não. A mão direita escolheu ser mão direita? E se ela quisesse ser um pé? Assim somos todos nós os membros. O propósito que Deus colocou em você. Gente, o que foi aquela oração aqui da lei de ontem? Glória a Deus. Eu vi desvendar de propósito ali na vida da irmã, viu? Amém. Em nome de Jesus, irmã, libera isso sobre nós. Nós precisamos disso. Rapaz, eu tive uma aula de oração ontem. Olha, um rapaz novo desse, de 37 anos, tive uma lição aqui. Porque quando a gente fala de oração, a gente fala de conversa, né? Um diálogo. Rapaz, a mulher começou aí. Acho que não era a senhora não, era ele, né? Era ele. Fantástico. Fiquei muito feliz. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar. E eu tenho visto, através desses atos, através de destravar aqui de coragem, através de posicionamento de pessoas, através de coragem de alguns, através de esforço de outros, através de atos talvez de loucura, tudo isso te levando a caminhar no propósito que Deus tem para você. Talvez eu não sou o melhor, mas eu vou me posicionar porque eu tenho algo muito maior do que ser melhor para se realizar nessa terra. Eu tenho uma geração para ser impactada. Eu falei, estou muito feliz esses dias. Acho que foi quarta, terça, não sei. Um HD pequeno aqui, eu não lembro. A gente foi visitar nossa irmã de Assisa. Fomos lá para visitar e fomos ministrados, gente. Meu Deus do céu. Que poderosa palavra que essa mulher tem. Ficamos muito felizes ali, se abraçamos. Eu segurando o choro, eu queria mostrar que eu era forte ali na casa da irmã, não vou chorar não. Deixei até a minha barbinha me mostrar que sou bravo. Mas não está funcionando não. E a gente foi ministrado pela irmã ali no final, a gente orando, e ela, palavras
palavras. Eu falei, meu Deus, que palavras poderosas. E ficamos muito felizes que a irmã falou, eu quero estar com vocês. E eu fiquei mais feliz ainda que ela falou assim, eu quero estar na igreja da irmã Marisa. Eu falei que não é. Glória a Deus, merece uma salva de palmas. E a Marilane olhou para mim e falou, ufa, Cleiton, então agora tirou um pouco, vamos repartir um pouco das chibatadas com sua mãe, agora é a igreja da irmã Marisa agora. Melhor. Igreja do Camisola, essa igreja do povo aí. Então, eu fiquei muito feliz. Minha irmã de Assis está com a gente. Eu falei para ela ontem, irmã, prepara que a senhora tem que ministrar sobre a vida dessas moças aqui. Porque na Bíblia diz isso. Diz que os mais novos têm que buscar conselho dos mais velhos. É bíblico isso. E eu vejo poder e eu vejo um alinhamento, um propósito nisso, irmã. E sabe o que eu achei interessante? Que na hora que eu falei para ela isso, geralmente quando você fala uma coisa dessa para alguém, a pessoa, ai, misericórdia, irmão, não. Na hora que eu falei para ela, sim, vamos sim, irmão, estou preparada. Glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, assim, meu Deus. Os poucos ceifeiros estão chegando para a grande seara, gente. Aleluia. É isso, é posicionamento. Porque mesmo antes do nascimento da irmã de Assis, Deus já sabia, Deus tinha um propósito para a vida dela toda e para o acontecimento que vai acontecer através da vida dela agora, através da sua vida agora, através de tudo que você está se esforçando para fazer. Mas talvez você comece a se esforçar num lado que não é o seu. Talvez você está tentando, você é boca e está tentando ser pé. Talvez você é nariz e está tentando ser orelha. Você não está se achando no corpo e aí você acaba sofrendo. E a gente vai falar sobre isso. O nosso propósito, ele se encaixa em outro muito maior, em um algo cósmico, um algo do céu, que Deus planejou para a eternidade. O nosso propósito, ele tem a ver com eternidade, gente. O meu propósito tem a ver com eternidade. E quando eu começo a falar em propósito, eu começo a olhar para mim e vejo qual foi o propósito de Deus na minha vida, o meu chamado. Porque a minha vida inteira eu pensava que o meu propósito era ser baterista, tocar numa banda. Não, primeiro eu ser errante. Primeiro meu propósito era ser jogador de futebol. Eu enganei eu e a Marilane ainda. Que ela pensou que ia dar certo, enganei até meu pai, todo mundo pensou que ia dar certo. E eu pensei que ia dar certo também. Mas daí passou essa fase, falei, ixi, não é isso aí não. Vou tocar bateria, vamos montar uma banda aí, tem um monte de filho mesmo, minha mãe, vamos pegar todo mundo e fazer uma banda. Quem sabe dá certo. Por quê? Porque a gente visa um propósito como lucro. Você acha que o propósito tem a ver com dinheiro? O meu propósito é ser um bom músico, porque eu vou gravar vários CDs e vou ganhar. Tem CD ainda? Não sei se tem CD. Vou gravar e vou ganhar muito dinheiro. Não, o meu propósito é ser um bom médico, porque eu quero ganhar dinheiro. Sempre tem a ver com o dinheiro, tem finanças. E na verdade o propósito não tem nada a ver com isso. Amém. O propósito inicial e em primeiro plano, ele tem a ver com salvar pessoas, ele tem a ver com transformação de vidas, e muito maior do que isso, ele tem a ver com eternidade, aonde ele vai te colocar. E o engraçado é que quando eu estava já atrás de uma bateria lá, doido, e naquela loucura, tocava para todo lado, e se jogava, sabe, o que é que a gente toca lá, a gente vai lá, gostava de fazer isso. Eu lembro que teve um pastor nosso que falou assim, rapaz, isso aí não dá futuro não. Negócio de ficar pegando caixa de som nas costas aí, levando e desmonta e monta, e o baterista sempre que sofre mais, que monta, desmonta, ele é o primeiro a chegar para montar, e o último a ir embora para desmontar, porque pelo amor de Deus. E eu naquela loucura, e ficamos anos
Até que meu irmão pegou e foi embora de Epitácio. Eu falei, acabou agora, acabou, meu propósito morreu. Mas mesmo assim eu continuei na igreja. Mas paralelamente a toda essa luta, todo esse eu tentando me descobrir, Deus tinha colocado sempre Deus me direcionava a estar lidando com pessoas. No futebol, lidando com pessoas. Quando tocava na banda, sempre lidando, sendo líder, ajudando. Comecei a trabalhar em lojas, sempre lidando com pessoas. Fora isso, ainda tinha Deus que sempre ficava dando uma dica assim, usando um servo dele lá, os profetas. Se prepara, ora nas madrugadas lá, meu irmão, irmã Nilzete, né? Ora lá, busca lá nas madrugadas. A primeira profecia que eu recebi, eu e meu irmão junto, o Kleber, era novo convertido. O pai do Tiago que era pastor da igreja, pastor João Campos, na congregaçãozinha. Aí a gente estava lá fora, encostado no carro, acabou o culto e ele chegou em mim e no meu irmão e falou: se prepara que Deus tem uma obra grandiosa para fazer através da vida de vocês. Eita, a banda vai bombar agora. Agora vai. Mas não foi a banda. Deus estava nos preparando para ser algo muito maior do que apenas um músico, ministros, não só de louvor, mas ministro na vida de pessoas e destino de pessoas. A gente ia estar entrando dentro de casas, a gente ia estar lutando por pessoas e por vidas. E Deus continuou usando muitas pessoas, gente. E eu vou falar para você, eu não descobri isso daí há 10 anos atrás. Eu vi que era isso mesmo. Eu descobri isso há 3, 4 anos atrás. Há 4 anos atrás eu acho que eu consegui montar o quebra-cabeça e vi qual que era o meu chamado, qual era o propósito de Deus para a minha vida. E talvez Deus está te indicando alguma coisa há tanto tempo. Talvez Deus já usou até pessoas para falar com vocês. E quando eu estou falando isso, gente, eu não estou falando aquela profecia de eu te darei as nações, eu te levarei em vários. Não estou falando essa. Eu estou falando que Deus talvez tenha te indicado para algumas coisas. Talvez Deus tenha falado através de pessoas até da sua família algo que você tem que fazer. E até agora você ainda não conseguiu se encontrar. Mas eu creio que esse tempo está chegando na sua vida. Eu creio que um novo trabalhar através de você na terra, Deus está para começar a realizar. Eu creio que coisas extraordinárias estão já sendo destravadas sobre as nossas vidas, porque isso aconteceu comigo agora. E onde eu estou aqui hoje? Eu nunca desejei isso, gente. Eu nunca desejei ser pastor. A gente amava sempre ser líder de jovens. Nossa vida, mais de 10 anos de líder de jovens, né? Mais de 10 anos. E a gente dava vida pelo aquilo ali. Mas aquilo ali a gente estava sendo moldado e Deus sempre nos direcionando. Onde a gente ia? Chegamos em Franca. O pastor já colocou a gente. Não, pastor, mas a gente está. Não, eu quero que vocês ajudem aqui os jovens. Já colocou a Magdalena para cuidar das crianças. Por quê? Porque a gente já tinha esse chamado, esse propósito de Deus na nossa vida. E eu vou queimar ele, eu quero ser útil até o fim da minha vida. Glória a Deus. Porque quando a gente começa a entender o nosso propósito, as coisas começam a fluir. Talvez as coisas não estão fluindo na sua vida porque você não entendeu ainda o seu chamado. Mas agora eu entendi que você é pastor, mas o meu também é igual. Talvez você é pastor também. Talvez Deus te levantou para pastorear pessoas. Tira da sua mente de que pastor é de pastorear a igreja. Igreja, isso aqui passa. Agora essas pessoas são eternas, porque o propósito tem a ver com a eternidade. Glória a Deus. O meu propósito tem a ver com a sua eternidade. O que eu falo para você, por isso é uma responsabilidade enorme, é um cuidado. Os meninos agora começaram a falar um negócio aí que coração de pastor, por isso que. Porque é uma responsabilidade, sabe? Tudo que você vai fazer, você vai naquele cuidado. E até nisso Deus tem um propósito. Vai sair um livro, né? É verdade.
Mateus, põe em Salmo 139, o versículo 15, o verso 15 até o verso de número 17. Salmo 139. Eita, até fiquei com medo agora. Oi, você pôr a mão na minha cabeça. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecidos como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Aqui Deus está falando, sabe o que? Que mesmo antes de você ser formado, Ele já tinha tudo preparado para você. E sabe o que é interessante de Deus? Que Ele sabe se você vai fugir do seu propósito, porque pode acontecer. E a gente vai, quando a gente está em algum velório ali, a gente está passando pelo cemitério, a gente olha ali e a gente começa a refletir, porque pensa no lugar de reflexão, é aquele ali, né? Ali cessa a brincadeira, ali literalmente cessa tudo. E a gente entrou lá, eu e a minha esposa, e a gente ficou olhando e começando a ver as datas ali de falecimento, data de nascimento, data de falecimento, e quantos propósitos que não foram cumpridos, que foram enterrados ali naquele lugar. Quantos propósitos, quantos chamados, quantas coisas que eram para ter acontecido através de algumas vidas e elas não aceitaram, porque o realizar o propósito de Deus aqui na terra você faz se você quiser. Você fala, não, eu não preciso de nada disso, eu tenho um bom emprego, eu não preciso, tá bom aqui do jeito que tá, eu vivo para mim, é isso, esse é o meu propósito, e é isso que eu quero. E você pode fazer isso. Aí você começa a entender o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele faz isso, você pode fazer ou não. Você quiser tá, você tá, se não quiser, não tá. Se você quiser ser proveitoso, se você quer ser útil para o reino, você pode ser. Se você não quiser, se você quiser pôr prioridade as coisas de Deus, você põe. Se você não quiser pôr prioridade, você faz o que você quiser, porque Deus, Ele te deu total liberdade para isso. Se você quiser andar errante, você anda. Esses dias eu falei com uma família, eu falei assim, se vocês quiserem andar nessa vida miserável, vocês andam. Se vocês quiserem andar nessa vida medíocre, desculpa, não é miserável, medíocre, você anda, porque medíocre é na média. Está na média, estou trabalhando, estou bem, meus filhos estão bem, é isso, tá bom. Não, estou bem com a minha esposa, estou bem, meus filhos estão estudando, tá bom. Mas Deus quer muito mais do que isso para você e para mim. O seu nascimento não tem nada a ver com trabalho, não tem nada a ver. Gente, eu não estou falando para você pegar e largar seu serviço agora, sair correndo, que nem um louco gritando na rua. Eu estou falando para você se posicionar de uma maneira que Deus venha falar no seu ouvido. O seu propósito, o seu chamado para cumprir nessa terra é isso. Porque o Espírito Santo, ele está fazendo isso todo dia, mas por causa da nossa correria e preocupação para nós, a gente não consegue ouvir, a gente não consegue enxergar e ouvir o que o Espírito Santo está falando, porque não existe ninguém que queira mais do que o Espírito Santo, que você se posicione da maneira que Ele pode te usar, da maneira que Ele possa te usar nessa terra.
gente tem percebido que o que faz os homens no geral, correrem atrás do sucesso é a inveja. Forte isso. Eclesiastes 4:4. O que faz os homens correr atrás do sucesso é a inveja. Você já viu aquela frase assim: eu vou fazer, você viu? Deu certo lá, não sei, alguém fez isso, abriu não sei o que, eu vou fazer também. Porque é um sucesso para que as pessoas possam ver, eu consegui, viu? Então vi que toda a fadiga e toda a habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade, é correr atrás do vento. Não leva a nada, você vai correr e não vai pegar. É forte isso, é pesado, mas é real. E a gente entra no embalo do mundo, entendeu? O mundo capitalista, o mundo consumista, o mundo que é envolvido totalmente pelo marketing, o mundo que é totalmente envolvido pelo você vale o que você tem. E aí a gente entra nessa aí. O que tem dirigido a sua vida? O que tem dirigido e te mostrado o seu propósito? É a culpa? É a culpa, sabe? Não, eu vou para a igreja porque, puxa, eu me lembro que há um tempo atrás eu fiz isso, então eu tenho que me redimir. Daí, sabe o que acontece quando você é dirigido pela culpa? Gênesis 4:12, Mateus. Gênesis 4:12. Quando você é dirigido pela culpa, você fica igual Caim. 4:12, isso. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. E então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Sabe o que está acontecendo com Caim aqui? Depois você lê lá, eu li o capítulo todo, vê a história de Caim e Abel lá, e vê por que Caim está falando isso. Porque ele começou a ficar com remorso do que ele tinha feito com o irmão dele. Ele não entendeu qual era o propósito, aí ele ficou errante a vida dele. E talvez você não está entendendo qual é o seu propósito, você está errante até hoje. Você está pondo a mão onde não é para pôr a mão, você está tirando a mão de onde não era para tirar a sua mão, você está saindo de lugares onde não era para você ter saído, você está entrando em lugares onde não era para você ter entrado, você está profetizando e falando palavras que você nunca deveria ter dito, ou você está pensando pensamentos que não deveria nem passar perto da sua cabeça, porque a gente está errante. Até quando? Até quando? Porque quando nós entramos dentro disso, o sentimento de culpa que te guia, o sentimento de culpa começa a fazer: não, eu vou fazer porque eu devo. É aí que você está querendo pagar uma coisa que já foi consumada. Todo pagamento que tinha que ser feito pelas nossas culpas já foi cravado lá na cruz do Calvário, e foi para nos dar direção. E sabe qual que é a direção que a cruz nos indica? É o coração. A cruz nos indica corações, porque através do coração, o coração tem vida. O coração, ele é o que comanda, e quem comanda somos nós. Então através de nós, corações serão comandados. Sabe aquela palavra que você nasceu para ser cabeça e não cauda? Isso aqui é posicionamento, é direcionamento, é propósito. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Se posiciona como um príncipe, meu irmão. Para de ficar sendo levado por vãs doutrinas que não edificam. Seja envolvido pelo amor de Deus. Outra coisa que dirige vidas
é o ressentimento e raiva. O ressentimento faz que você se cale, e a raiva faz que você se irrite. E tem gente que está deixando de ser levado por isso, e por isso não estamos conseguindo enxergar o nosso propósito. Isso é experiência própria. Porque quando você fala, puxa, eu quero, você começa a ficar irritado com isso, e você acaba não enxergando que está tão próximo de você. Outro que te dirige, que me dirige e que faz nos afastar do nosso propósito é o medo, é o encarceramento voluntário. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Eu vou usar aqui porque eu tenho liberdade. A Bia, você não estava praticamente encarcerada? Um dia a gente pôde testemunhar que o irmão mandou a Bia orar. Quase que ela morreu na minha frente lá. Começou a chorar, porque ela estava encarcerada. Ela mesma encarcerava ela. Encarcerado é preso, gente. Quantos estão se encarcerando aqui? Quantos estão se prendendo e acabam não alcançando o direcionamento para o seu propósito? Saia disso. O materialismo, é isso que eu acabei de dizer. O materialismo, ele te afasta totalmente, porque se você buscar, você vai conseguir. Se você lutar, se você for um cara esforçado, não tem nada a ver com Deus. Esforçado, lutador, estuda, um cara trabalhador, você vai conseguir. E o que isso vai fazer na sua vida? Você vai começar a ver que você, não, com a minha força eu consigo. E aí então eu vou deixar o meu propósito para lá, porque eu não preciso disso. Eu preciso de mim. Eu me amo tanto. E esse é o materialismo. Quando você pensa só em você, eu tenho que ter, eu preciso, eu quero, mesmo que você não precise, mas você quer. A necessidade de aprovação. Nós somos muito impulsionados para isso, a ser dirigido por isso, sabe? Eu tenho alguns amigos, não é daqui não, e aí ele acaba de pregar e ele pega e vem perguntar para mim: e aí, irmão? É a necessidade, é mais forte ele vir perguntar para você e aí, irmão, foi bênção? Ou então, do que ele pegar e ter visto o movimento que Deus fez através da vida dele. É a necessidade de ser aprovado. Esse dia eu peguei e falei: cara, foi bênção, mas não. Num show, mas ainda bem que você me falou. Então saia disso, necessidade de aprovação. Eu me visto, o que você está achando? Eu faço, o que você acha? Nós temos que ser aprovados só por Jesus Cristo. Nós temos que ser aprovados por Deus. Sabe uma coisa que eu nunca fiz aqui nessa casa? Foi ter que falar sobre usos e costumes. E quando eu falo usos e costumes, são de roupas. E graças a Deus nós nunca tivemos problemas aqui com roupa. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Por quê? Porque tem coisas mais importantes do que isso, a palavra. E através da palavra eu consigo te direcionar o que é certo e o que é errado. Você faz o que é errado se você quiser. Isso é posicionamento. Foi gostoso esses dias. Chegou uma irmã e falou para mim: Cleiton, eu gosto daqui porque aqui eu venho de chinelo, havaiana. Tem dia que não dá tempo, tem dia que não dá tempo de tomar banho. Eu venho assim mesmo. E venho e todo mundo me abraça, e aqui é felicidade, parece uma família. Eu falei: não, irmão, não parece não, é assim mesmo. Sabe, eu vejo que as pessoas não me reparam como que eu estou vestido. E a gente teve aí experiências muito fortes, de a gente ir em alguns lugares e chegar lá no desfile, que você fica: meu Deus, meu Deus. Aí você fica se olhando: meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Estamos em outra realidade. Porque agora não vale mais isso. O que vale para mim agora é a sua maneira de viver, é a sua maneira de se posicionar. Não é o cabelo branco do Gui,
Os que tem cabelo branco pinta de preto, né? Os que tem cabelo preto pinta de branco. Azul, roxo. Ei, Gui, eu te amo. Vai embora já, né, Gui? Tem que ir mesmo? Oh, meu Deus. Mas nós vamos continuar te amando. Porque o amor não tem distância, né? Não tem tempo. Nada separa o amor. E nada nos separará. Te amo, cara. Você faz parte da nossa história. Nada é mais importante que conhecer o propósito de Deus para a nossa vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecer. Escreva isso na minha lápide, tá? Secretária, lembre-se disso. Nada é mais importante que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não conhecer. E quando ele está dizendo nada, nada é mais importante, é nada, gente. É família, é filhos, é trabalho, é a sua própria vida. Nada é mais importante do que conhecer o seu propósito. O pessoal da Igreja Renascer, o Júnior estava falando para mim, que eles têm o logo, um dos temas deles é o chamado, ele é mais importante que a própria vida. Uau! Eu falei, fantástico. E sabe como que eu entendi isso? Porque eu comecei a viver isso. A loucura foi tanta que o chamado ele é mais importante que a própria vida, sabe? Puxa, a minha família sofre, os meus amigos sofrem, mas o chamado é mais importante do que tudo isso. Porque nós cremos que mais importante do que esse momento, esse pequeno momento de sofrimento que estamos passando, são a gloriosa e majestosa glória de Deus que está por vir. E nós sabemos disso. As vantagens, agora eu vou falar das vantagens. Isso aqui é fantástico. Isso aqui começa a acontecer nas nossas vidas. A vantagem de ter uma vida com propósito. A vida começa a ter sentido. Aí você começa a entender, puxa, então era por isso. É por isso que eu sempre gostei de lidar com jovens. Por isso que eu sempre gostei de lidar com pessoas. Por isso que eu sempre gostei de abraçar as irmãzinhas, os irmãozinhos. Saudoso irmão Silas. Quantas vezes, né, Marilene? O irmão Silas, eu ia e abraçava ele, e ele me abraçava, e ele profetizou essa casa, gente. Eu queria tanto poder dar um abraço nele e falar, irmão, aconteceu. E eu dei risada no dia que ele falou dessa casa para Marilene. Ele pegou e falou assim, um dia eu falei, profetizei na vida de uma moça, eu estava saindo da escola dominical, e falei para ela assim, ainda eu vou na igreja do seu marido. E ela começou a dar risada. Eu ainda vou na igreja do seu marido. E ela deu risada, porque não tinha nem como. O marido dela não era crente. Aí ele pegou e falou, sabe qual que é essa igreja, irmão? Eu falei, não, é essa aqui que a gente está. Na época a gente estava na plenitude. E ele tinha falado isso para a irmã Virlene na saída de uma escola dominical lá na igreja batista, na igreja metodista. E aí ele falou, hoje se cumpre. E hoje eu falo agora para você. Ele falou para a Marilene, né? Aí, antes de eu morrer, ele falou, né? Eu quero ainda ir na sua igreja. E a Marilene deu risada, né? Por que você foi rir, Marilene? Acho que Deus falou, tá achando graça? E olha onde a gente está aqui, gente. É muito rápido. Do dia que ele falou isso para hoje, foi muito rápido. E a gente começa a entender, Deus sempre quis me mostrar isso, mas eu não quis entender. Talvez você não vai precisar sofrer tanto para você entender, porque talvez hoje Deus já está te direcionando. Talvez o Espírito Santo está falando no seu coração aí, e está te direcionando para isso. E eu estou muito feliz, porque tem algumas pessoas que já me procuraram, falando, Cleiton, eu estou entendendo, eu já estou indo para cima, tá? Estou preparado. Glória a Deus. Mais uma das vantagens de ter uma vida com propósito é que simplifica a nossa vida. Sabe, começa a ser simples. Eu não preciso mais tentar ser o que eu não sou. Eu não preciso mais lutar uma luta que não é minha. Agora eu vou lutar junto com aqueles que estão indo para o mesmo lugar que eu.
É muito subjetivo, é muito complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Porque quando você entende qual é o seu propósito, a sua vida se torna simples. Quem não conhece o seu propósito, ele exagera nas atividades, se estressa na fadiga, se estressa e fadiga, e fica em conflito. Tem alguém aqui assim? Talvez você está aí todo fadigado, talvez você está correndo tanto, talvez você está em conflito com você mesmo. É porque você ainda não entendeu qual que é o propósito de Deus para a sua vida. E eu vejo isso acontecendo comigo. Eu estava falando esses dias com alguém a respeito da nossa vida antigamente. Gente, eu fico olhando e falo, meu Deus, eu e a Marilene tem que morrer abraçado mesmo, junto eternamente, lá no céu, andar de mão dada ainda. Olha, a gente era recém-casado, olha a loucura. A gente era recém-casado, o Thiago viveu essa loucura lá ainda também. A gente era recém-casado, a gente ia de manhã, domingão, escola dominical. Acabava a escola dominical, a gente tinha ensaio da banda. Aí a gente saía correndo para casa, almoçava. Nós éramos os últimos a almoçar, porque já sabe, né, a banda acabava já quase 1 hora. Aí 2 horas tinha o ensaio da mocidade. A gente almoçava e voltava correndo que nem doido. Coitada, a pizinha nossa era igual a pis do urso, né? Da loucura. E voltava para o ensaio da mocidade, quando não tinha que sair buscando jovens ainda. E aí ensaiava, o ensaio sempre rendia, que era uma beleza, ia até 5, 6 horas da tarde. E 7 horas começava o culto de novo. Ainda tinha evangelismo, não sei de onde a gente achava tempo. A gente dormia, claro, acho que não. Rapaz, sabe por quê? Porque a gente não estava entendendo nada, a gente queria correr. E eu acho que o Espírito Santo ficava falando pra gente, calma, espera aí que eu quero falar com vocês. Aí nós falávamos assim, espera aí, tira a mão de mim que não dá tempo agora não, que eu tenho que correr com os meninos. E quando você não entende o seu propósito de vida, você fica correndo que nem louco de um lado para o outro e não entende nada. E ninguém entende nada. E daí depois você para lá na frente, depois que você passou por tudo isso, e fala, meu Deus, que loucura foi essa? Mas quando você sabe, entende qual que é o propósito de Deus para a sua vida, você começa a priorizar, você começa a se organizar, e aí você começa a fluir naturalmente. Então as coisas começam a se encaixar perfeitamente. Não tem loucura, não tem correria. Aí nós começamos a agir como Cristo. Quando chega nele, Jesus, o seu amigo está doente. E ele, bom, se fosse eu e a Marilene na época, a gente ia pegar a pizza e ia sair correndo atrás. Não, onde que está, meu Deus, vamos lá. Mas Jesus não, ele foi no tempo dele. E já tinha passado o tempo, mas ele está no tempo dele, porque o tempo é dele. A sua vida é dele, e é tudo para ele. Tem a ver com ele. Mas uma das vantagens é que a gente estabelece prioridades. A gente começa a ser mais eficiente. A gente começa a ser seletivo. Essa é uma excelente vantagem. Quando você tem eficiência, porque é aquilo que eu falo, você começa a fazer aquilo que você gosta. Cara, por mais que a gente tenha muitos problemas, e a gente ainda é pouco. Eu recebi uma profecia lá que a gente vai ficar de cabelo de pé aqui. Ô pai, ô mãe, ô pai, ô mãe, ô pai, ô mãe aqui, ô me ajuda aqui, ô busca aqui, vai ali. Falou, calma, que vai chegar essa hora. Vocês acham que está ruim agora? Vai piorar. Porque vocês estão no caminho certo. E o Evangelho é desse jeito, é sofrimento, é dor. Mas esse foi o propósito que Deus quer para a vida de vocês. E aí a gente começa a ficar eficiente nisso. A gente tem a palavra certa para ser lançada. A gente tem o posicionamento certo, a gente abraça no momento certo, mas a gente também corrige no momento certo. A gente começa a agir não por nós mais, agora o Espírito Santo que age.
E esse que tem que ser o nosso mover. A gente começa a ser motivado. O propósito produz entusiasmo. Sabe? Você vem aqui, ó, nós estamos... Olha, tem mais cadeira vazia do que cadeira cheia, não tem? Mas mesmo assim eu estou entusiasmado com a sua vida aqui, porque você é importante para mim. Glória a Deus. Eu queria que estivesse cheio, sim, mas eu não adianta nada se tivesse talvez outras pessoas e não tivesse você. O entusiasmo, ele vem de Deus para a sua vida. Então aí você começa a ter um propósito, você começa a produzir, você começa a ter alegria naquilo que você faz. É que a gente veio numa imersão aqui, eu e o Michel, era um discipulado, 1 a 1. A gente veio na terça-feira, eu e o Michel, acho que viemos umas 2 terças, né? Pensa que gostoso que foi. Foi bom demais, porque o Espírito Santo te entusiasma, ele traz essa alegria. E sabe, gente, um parênteses aí, vamos amar a todos. Mas quem não quiser, gente, correr do seu lado, amém, não quer ir. Daqui a pouco começa a chegar as ligações, esqueceu de mim. Não, irmão, é porque o negócio está indo, eu faço parte dessa multidão que está indo para esse rumo aí, eu quero isso para mim. Se você, jovenzinho, não quer ir, Deus está levantando lá a irmã de Assisa para ir lá, ó. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra que eu falo para a Radassa e ela fica até brava comigo. Meu filha, se você não posicionar, Deus vai levantar outra pessoa para fazer. Solta o corpo. Eu falei para ela, até a Lolo está dançando aqui já. E por quê? Porque quando a gente não faz, Deus levanta outras pessoas para fazer. Eu tenho plena convicção disso, gente. Pensa, uma coisa que eu carrego é isso. Eu creio que eu seria um ajudador dessa obra. Mas quem Deus apontou que era para fazer, não fez. E Deus não fica esperando você tomar a decisão, não. Deus não fica implorando para você: por favor, faz, vai, vamos. Não deixa de fazer, não vai, eu preciso de você. Não, Deus não quer, amém, é o livre-arbítrio, não quer. Isso não tem a ver com salvação, gente, mas eu preciso que essa obra continue, então vamos. Eu preciso levantar essa igreja, eu preciso levantar um povo que não vai se preocupar mais, porque, o menino está com a calça rasgada, ele está com boné, ele não, ele vai se preocupar que ele está ganhando almas, ele está indo para cima agora, ele está sendo evangelista, está usando lá o cheio de dread, de tatuagem, está curando pessoas através deles. Porque chegou um momento de eu não olhar mais você aqui por fora do jeito que você está. Chegou o momento de eu olhar agora você por dentro, como você está. E esse é o meu propósito. Esse é o meu propósito. Mas uma vantagem e última é que você se prepara para a eternidade. Você sabe para onde vai e o que tem que fazer. E eu tenho vivido isso, gente. Sabe aquela paz? O meu irmão, o mais novo, que é pastor agora também, o Júnior, ele falou uma palavra tremenda ali na clínica, na segunda-feira retrasada. Ele falou assim, sobre a paz que excede todo o entendimento. Várias vezes a gente já leu essa passagem e a gente passa batido, né? E ele deu uma explicação sobre essa paz que excede todo o entendimento. Sabe, essa paz é aquela que você está passando necessidade, você está na luta, mas você está em paz. Eu estou desempregado, mas eu estou em paz. Eu tenho que pagar o aluguel dessa igreja, mas eu estou em paz. Porque a paz que excede todo o entendimento é a paz que vem de Deus. E sabe o que essa paz ela traz? Até mesmo na morte, você está em paz. Sabe quando você está preparado? Sabe quando você está assim? Não, amém. O viver aqui é lucro, mas o morrer eu sei que eu vou estar com Cristo. Estou preparado. E quando você
conhece o seu propósito, entende seu propósito e começa a trabalhar no seu propósito que você foi criado para fazer, essa paz ela começa a fazer parte da sua vida. Amém? Amém? Está sendo útil para você? Você tem entendido isso? Vamos juntos conhecer os nossos propósitos? Você pode se colocar de pé?